A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o João Daronco, analista da Suno Research, para que a gente entenda um pouco mais sobre esses movimentos do mercado. Bem-vindo, tudo bem, João? Olá, Muriel, uma boa tarde a toda a audiência da CNN. Quero muito te ouvir sobre o que aconteceu nas últimas horas com o Ibovespa. A gente conversava agora há pouco com o Danilo Moliterno, nosso repórter. Foi um movimento muito rápido por parte do mercado e muito claro, deixando uma percepção. A gente ficou até na dúvida se realmente era exatamente com relação a essa indicação aí de Flávio Bolsonaro. E aparentemente foi isso mesmo. Como é que você enxergou? Acredito que sim. O Ibovespa ele vem numa sequência de otimismo bastante grande, e aí qualquer tipo de mudança no cenário político, isso impacta o fiscal do Brasil no futuro, acaba por ser um balde de água gelada nesse otimismo todo da Bolsa. Acredito que a gente tem até um dos primeiros movimentos que a gente deve ver ao longo dos próximos meses. Acredito que 2026 vai ser um ano bastante movimentado, e essa questão do Flávio ser o possível candidato do Bolsonaro é apenas um desses movimentos. Então, eu vejo nesse início, Muriel, muito mais como um ruído do que algo mais concreto. Perfeito. É apuração no fim jornalística, né? Acaba sendo um ruído que já reverbera no mercado. E eu queria, João, entender um pouco mais sobre esse detalhe. A gente pode estar falando talvez de que o escolhido do mercado é Tarcísio de Freitas ou tem mais a ver com as chances de Flávio contra o presidente Lula? Como é que você entende essa percepção do mercado, essa reação do mercado à escolha de Flávio Bolsonaro por parte de Jair Bolsonaro? Eu acredito que é um pouquinho dos dois, tá? Você tem o Tarcísio como o preferido, muitas vezes por ter um tom mais reformista, por estar um pouco mais perto do centro também. Então você tem o Tarcísio como preferido, e isso traz a ele também uma maior chance de vitória. Você tem o Flávio, que representa parte da direita brasileira, com uma probabilidade menor de vitória frente ao Lula, e a gente consegue ver isso em alguns sites onde a gente acompanha a probabilidade de vitória de presidente, em que no momento que houve esse anúncio, o Tarcísio perde força e Lula ganha força, né? Então eu acredito que é um pouco desses dois pontos. E até uma questão interessante, que é uma dicotomia que tem acontecido e que poucas pessoas percebem, é que quanto mais bem posicionado o Tarcísio tá dentro da política, né, da probabilidade de vitória, melhor performa o Brasil. Você tem um dólar que cai, por esperar que ele seja eleito. Você tem um juros que se torna mais comportado. Você tem uma inflação que cai da mesma maneira. E isso pode levar a uma queda de juros mais rápida. Isso, no final do dia, poderia beneficiar o Lula, né? Porque você teria a economia no ano que vem performando bem, porque o Tarcísio ele se precifica que ele seria eleito. Com o Flávio entrando no jogo, você tem um dólar que se comporta de uma maneira mais agressiva, ou seja, subindo. Você tem, e aí com isso você poderia ter algum tipo de impacto na percepção da inflação, possivelmente o impacto na taxa de juros para o ano que vem, e aí o Brasil ele andando pior, né? Isso prejudicaria de alguma maneira o governo. Então, acho que só um aspecto importante para a gente analisar aqui, que nem eu falei, Muriel, acho que tem bastante água para passar debaixo dessa ponte ainda, nada está decidido, a gente não tem uma oficialização, bastante coisa para acontecer. Pois é, exatamente. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu até queria entender se, na sua avaliação, o mercado se precipita fazendo um movimento nesse nível. A gente estava batendo recordes no Ibovespa, 165 mil pontos, e aí a gente vê uma queda de mais de 4 mil pontos, de repente, em pouquíssimos minutos, com uma simples apuração, um rumor aí de que Jair Bolsonaro pode ter indicado Flávio Bolsonaro. Lembrando que ainda não tivemos da boca de Jair Bolsonaro, que está preso, né? A gente não tem essa fala dele. E ainda assim o mercado sentiu um impacto. Você acha que o mercado está se precipitando fazendo esse tipo de movimento tão rápido assim? Ou faz parte? Eu acredito que faça parte, tá? Você tem também um movimento de muitos investidores querendo realizar lucro, né? A bolsa subiu bastante nos últimos períodos e você tem qualquer fato como um gatilho possível para essa realização de lucro. E, novamente, quando você vem numa onda muito otimista, qualquer ruído mais negativo é um banho de água fria, né? E aí isso causa muitas vezes um movimento excessivo, né? De uma queda um pouco mais exacerbada do que deveria ser. Mas ainda assim, se a gente olha os próximos 12 meses, eu acredito que movimentos como esse, de queda na Bolsa de Valores um pouco mais acentuadas, caindo 1,5%, 2% num dia, sejam muito comuns. Se a gente volta na história, em anos eleitorais, a volatilidade ela acaba se elevando e esses movimentos eles fazem parte. Então, assim, o mercado ele tenta antecipar as coisas sempre, precificando o futuro,
E aí, quando o futuro ele muda de uma maneira mais brusca, você pode ter algum tipo de mudança no mercado de uma maneira mais brusca. Investidores que estão mais atentos podem olhar isso como uma oportunidade para investir em alguns ativos que seguem descontados. Perfeito. Eu até queria entender um pouco da sua percepção diante dessa movimentação toda. A gente tem bancos caindo, a gente tem Petrobras que estava operando o pregão inteiro em alta no dia de hoje. Vale chegou a oscilar um pouquinho, mas ainda assim também estava subindo há pouco também. Vale passou a cair, bancos caindo. De modo geral, a gente tem praticamente 4 ações agora operando em alta. E eu queria entender se na sua avaliação faz sentido a gente estar com absolutamente quase todo aí o Ibovespa operando em queda, quase todas as ações do Ibovespa operando em queda com essa possibilidade. Porque a gente geralmente vê uma ou outra ação sentindo um impacto maior com a eleição e o quanto que isso, na sua avaliação, João, já pode antecipar o que a gente vai viver no ano que vem de forma aí de eleição e do cenário, quanto o mercado pode realmente ficar instável diante dessa possibilidade. Eu acredito que isso é sim uma antecipação do cenário que a gente vai ver em 2026. Tá? A gente deve ter, como eu mencionei no início, várias notícias nesse sentido, uma corrida eleitoral que se inicia até um ano antes da eleição, né? A corrida eleitoral já se iniciou aí no segundo semestre desse ano, deve se intensificar no ano que vem, e aí quando ocorre alguma mudança que há um impacto no Brasil como um todo, porque essa possível mudança da indicação do candidato da direita fortalece o Lula nesse primeiro momento, isso traz uma força maior para políticas fiscais um pouco mais frouxas, isso impacta no juros futuro, e isso impacta na bolsa. Então, todas as coisas estão correlacionadas e eu acredito que 2026 deve ser um ano bastante intenso, porque as coisas vão começar a tomar cada vez mais forma, cada vez mais tom, e aí a depender da forma e do tom que a eleição ter, a gente pode ver uma bolsa performando muito bem ou uma bolsa retrocedendo bastante. Portanto, talvez esse cenário de estabilidade que a gente estava acompanhando nos últimos dias, um Ibovespa em alta constante, talvez seja uma despedida aí de 2025, porque talvez em 2026 o cenário seja bem mais instável na sua avaliação, João? Eu acredito que o cenário vai ser bem mais volátil. Tem o aspecto de 2025 nesse finalzinho do ano, que foi os Estados Unidos com possíveis cortes de juros para dezembro. Né? E aí você tem um fluxo que sai dos Estados Unidos e irriga os mercados emergentes. Né? Para 2026, esse movimento já deve ter acontecido, e aí entra em voga muito mais questões relacionadas ao mercado doméstico. Né? E aí isso torna o mercado muito mais volátil. Né? Você foge da pauta global e você entra na pauta micro Brasil. Então, sim, eu acredito que 2026 deva ser um ano bem mais volátil e não vai ter toda essa irrigação do mercado externo. Para além disso, tem um ponto positivo, que 2026 a gente deve ter corte na taxa de juros brasileira. Isso pode favorecer o investimento em renda variável, diminuindo a atratividade da renda fixa e, com isso, impulsionar a bolsa, mesmo com um cenário político mais polarizado. Muito bem, João Daronco, analista da Suno Research. Obrigada, viu, por entrar ao vivo na correria aí diante dessa movimentação do mercado. Algo me diz que a gente vai conversar bastante, principalmente ao longo aí do próximo ano, diante dessas movimentações todas eleitorais. Obrigada e bom trabalho e bom fim de semana também, João. Uma ótima sexta para todos, bom final de semana. Obrigada.